Maracatu, nação Bom Jardim, faz parte de mim. Maracatu, nação Bom Jardim, faz parte de mim. Né, dos processos dos bastidores do maracatu, né, que tanto nos interessa, né, os processos de pesquisa, por que está ali na avenida ou na rua, né, ou no encruza, fazendo aquela batida, aquele toque, aquela loa, aquele figurino, aquele tema, e aí muito junta, né, com o que a gente vem nesse processo enquanto Maracatu Nação Bom Jardim. Eu sou o Bruno, né, estou à frente do Batuque, né, do Nação Bom Jardim, né, a coordenação artística, né, desde 2016, né, e aí dentro desse processo de musicalidade, né, de pesquisa, né, que nos perpassa enquanto o porquê de levar tal tema, de por que levar tal tema, tal cor, tal energia, né, e por que surgiu isso, por que surgiu tal processo, muito nos interessa e muito mais né, para repassar para quem está assistindo, para quem não conhece ainda o Maracatu Nação Bom Jardim, né, e sabemos também que outros maracatus, né, outra nação de maracatu, tem esse mesmo processo, né, de pesquisa, né, de montagem, de levar para a rua, processo muito mais que isso, né, energético, né, como que, enquanto maracatu, Nação Bom Jardim, a gente leva para a avenida. Aí Clami muito, né, nos tocou sobre esse tema, né, como que é, né, antes de começar, né, como que é o processo do primeiro toque do ferro, de um maracatu, né, e aí falando enquanto Maracatu Nação Bom Jardim, né, do bairro, a gente é aqui do Grande Bom Jardim, surgiu em 2016, e aí a gente sempre faz esse processo, né, de partilha coletiva, de pesquisa coletiva, e isso está muito ligado na criação das loas, né, do maracatu, até porque a gente, dentro do processo, partimos a partir de uma construção coletiva, né? E aí eu estou fazendo meio que um co-host aqui, gente, aceitando o pessoal e falando, então, desculpa as pausas, mas hoje vamos que vamos. Então, dentro desse processo de como entender e como funciona essa coletividade, né? Tanto das loas, do tema, e como que é construir um tema e resumir na avenida, sendo que tem tantas cabeças pensantes, né? Então, esse é o processo em que a gente tá compartilhando e também, né, aprendendo como que faz, né, para quem já tem um tempo de avenida, para quem, né, já tem o chinelo desgastado, né? Para quem brinca maracatu. E outras linguagens também, né? Porque tem muito, não somente enquanto Nação Maracatu, enquanto Bom Jardim, né? A gente tem muito essa ligação do o que é agora. Né? Se em 2016 o Maracatu Nação Bom Jardim iniciou com a coletividade, a partir do momento em que o Maracatu, né, em parceria com o Maracatu Solar, saiu para a avenida, né? Então, essa ligação de coletividade é que faz a gente seguir. E aí sempre, né, nessa busca, como que é
para construir essa lua, como eu tinha falado, figurino, o trajeto, né? Lembrando que a gente ainda não participou da avenida, né, do roteiro carnavalesco de Fortaleza, aqui na Avenida Domingos Olímpio, mas a gente tem um roteiro já, desde 2016, aqui nas ruas do Bom Jardim. Então, para quem está chegando, esse é um bate-papo para a gente poder entender os bastidores do maracatu, né? E aí, dentro desse processo, Maracatu, em 2016, surge com a parceria com Maracatu Solar, trazendo, né, Oxalá. Nosso guia de 2016 foi Oxalá, com processo de criação, de cor, e a gente ainda sem entender o que era maracatu. E aí, a partir do encontro prático, né, que foi você tá lá na praça, né, que é de Santa Cecília, que a praça aqui do Bom Jardim, a gente vê o som chegando, se aproximando, deu mais vontade ainda do próximo ano, 2017, a gente firmar Maracatu na São Bom Jardim. Então, dentro desse processo coletivo, né, de firmar um batuque, ainda nem entendeu o que era maracatu, né, como que gere, como que se respeita o maracatu, né, um toque de ferro, o maracatu principalmente, a gente foi fazendo. E aí esses encontros formativos é para isso, para a gente entender, né, pedir licença, para ir para a rua. E aí hoje, como convidado, lembrando, a gente tem o apoio do Governo do Estado do Ceará, né, por meio da Secretaria de Cultura, né, através do edital de fomento para grupos de ciclos da cultura tradicional do Ceará, que está possibilitando essa conversa, que hoje a gente traz, né, Pai Neto Tranca Rua, grande parceiro, e aí a gente já começa, né, nesse bate-papo. Todo mundo está me ouvindo aí? Sim. Sim, eu estou ouvindo. Pronto. Só pedir desculpa que às vezes eu tenho uma pausa, gente, porque eu tenho uma pausa que eu estou aceitando e estou gerenciando as conversas aqui no bate-papo, certo? Então, e no grupo do WhatsApp também, quem quiser perguntar, que não deu tempo de chegar, a gente está gerenciando essas perguntas que vocês estão aí. Ok? Então, chega para cá, todo axé, toda licença. A gente tem Pai Neto, Tranca Rua, e tem a Calé Alencar nesse bate-papo, né, sobre os orixás, né, como que a gente pensa, né, o ori, né, que é a cabeça que vai guiar a gente para ir para a rua, né, essa licença para ir para a rua. E falar também sobre as loas, né, os processos de loa, um papo também, né, para quem é músico, também está por aí. Esse é o momento, né, de perguntar, né, de aumentar o conhecimento com essa grande pessoa que é a Calé Alencar. Então chega para cá, Pai Neto Tranca Rua, para a gente bater esse papo, seja bem-vindo. Tá bem. Bom, Pai Neto. Oi. Né, nessa conversa, né, sobre o processo do orixá, né, de como que a gente pede licença e como que a gente sabe, né, que é o orixá desse ano que vai guiar e vai influenciar no nosso tema, né? Essa pergunta que o pessoal está fazendo e também na própria experiência, né? Boa noite. Boa noite a todos e a todas, né? De todos. E, nossa, eu vou falar sobre os orixás, sobre o orixá do nosso maracatu e também assim falar um pouco da minha visão sobre o orixá que rege o ano de acordo com a Umbanda, né? Porque eu sou umbandista, então eu saravá fraterno aos meus irmãos umbandistas e tenho uma saudação a todas as outras nações, né? Desde o Queto, Angola, Moçambique,
as outras nações que aí estiverem. Mas na minha vida, o que eu vou falar conhecimento é através da Umbanda. Por sinal, gostaria até de fazer uma pequena saudação aqui ao meu pai Oxalá, que é o pai maior, né? Então, na Umbanda a gente canta assim: Oxalá, meu pai, tenha pena de nós, tenha dó. Oxalá, meu pai, tenha pena de nós, tenha dó. A volta do mundo é grande, o escudeiro de Zang ainda é maior. A volta do mundo é grande, o escudeiro de Zang ainda é maior. Salve, meu pai Oxalá. Então, na Umbanda, nós não chamamos Olorum, como chamamos nas outras nações. Nós chamamos o Criador, que é o pai maior. O pai maior é Zambi, que é pai, que já é o pai de Oxalá. Aí segue com a sua classificação de Oxalá velho, Oxalá homem e Oxalá criança, que é Oxalá fã, e as suas outras concepções. Para mim, como o nosso primeiro ano do nosso Maracatu, quem estava reinando, era Oxalá, então, para mim, eu considero que o padrinho, o orixá, patriarca do nosso Maracatu é Oxalá, né? E, porque também é um orixá maior, e nós, o Grande Bom Jardim, nós somos grandes, né? Então, mais um motivo para nós ter o nosso Maracatu, ser filho de Oxalá, ser o patriarca, ser o nosso grande orixá, Oxalá. Este ano são de muitas, assim, muitas pessoas, tem muitas versões que são os orixás. Porque o dia começou no sábado. E o sábado pertence às Iabás, né? Aos orixás femininos. Então, de logo, a gente vê que pertence a todos os femininos. Mas em uns fazem nações diferentes, aí cada um tem a sua visão própria. A maioria tem como o orixá Iemanjá, Senhora das Águas, das Águas, dono de todas as águas. E também aquela que pode fazer mudanças, fazer transformações. Mas já em outro segmento nós também temos como Oxumaré. Oxumaré, dependendo da pronúncia. Eu chamo Oxumaré por causa da nossa praia da Maré mesmo. Né? Mas é o que pode ser a pronúncia Oxumaré. Que é o senhor também. Ele também é um orixá que é masculino e feminino, mas isso não quer dizer que o filho dele seja assim, não. É a maneira de comportamento. Então, 6 meses masculino, 6 meses feminino. Que na nação tem seus nomes, mas aqui eu estou falando, como eu estou falando, não. Então, Umbanda não é fácil, porque tem claro. E ele também, que é um ano de transformação. Esse é o ano que nós vamos enfrentar transformações. Não é uma coisa de assim, que ninguém soubesse, né? Porque você sabe que esse ano nós vamos ter uns anos das eleições, vem também nós esse ano nós vamos se aliviar muito da pandemia, então vai ter um grande alívio, isso pela lógica, e também pela força dos orixás. Tanto Iemanjá, como também ela reina também sobre esse poder de minimizar a doença, a doença material. E, então, esse ano nós vamos ter esta mudança. Agora, a gente então, tem algumas dificuldades
de aceitar algumas transformações. De aceitação. Se eu disser, e quais são essas transformações? Não sei. Só sei que o próprio, quando se trata de Iemanjá, gente, porque é a mãe. Quando a mãe diz uma coisa, ela quer que seja transformada. Aquilo vai ter que mudar. Então, não é o filho que quer. Ele vai ter que obedecer. Mesma coisa quando é a força de Oxumaré. Quando Oxumaré ela fecha o círculo, que chama quando ela morde o rabo, significa ou se equilibra ou racha. Então, essa é uma visão do ano, entendeu? Ou nós vamos se equilibrar e quem não aceitar as transformações vai ter que vai rachar, vai ser punido mesmo. Porque a mãe, ela pune também. A mãe que é mãe, ela também dá seu castigo. Então, não tem como a gente se livrar deste ano de transformação. E não se transformam, as coisas não se transformam com facilidade. Existe sempre aqueles momentos que você vai ter que sentir a dor no próprio corpo para poder fazer se transformar. Assim como os animais se transformam, a natureza e ela vai ter essa transformação. Então, fica aqui alguém tiver alguma pergunta, então já me deixa aqui à disposição. Enquanto processo, né, de LOA, né, até de tema do maracatu, enquanto maracatu na Somonjade, a gente tem sempre essa preocupação e até porque a gente surgiu, Pai Neto, de parcerias, né, do encontro coletivo com outras pessoas. E a gente sempre fala, né, a grande maioria que está, né, dentro do maracatu, né, que está na diretoria, né, levando o maracatu surgiu com esse processo de mudança social, né? E a grande pergunta, e todo ano, né, essa questão fica martelando na nossa cabeça, que é a grande maioria não sendo de terreiro, né, não tendo essa ligação, mas considerando e tendo esse respeito, né, desse grande terreiro que é a rua, né, porque a gente parte, né, de artistas que vêm do teatro de rua, né, que trabalha no sinal. Então a gente tem muito respeito pela rua, né, porque tudo pode acontecer. A gente sabe que ali tem energias muito potentes, né, e diversas energias, e que a gente desconhece ali, até porque a gente está ali na participação de fazer o que a gente já faz. E a gente todo ano tem essa preocupação, né? Como trazer tal tema com todo respeito, todo entendimento. É algo que a gente todo ano tem essa pergunta, por mais que a gente, né, tenha, né, o processo de ensinamento, né, com o senhor, né, com outros guias, e o nosso Ori também, tem esse processo de respeito, né? Embora a gente não parta do terreiro, mas considerando esse grande terreiro que é a rua. E aí todo ano o maracatu traz um guia, né, um orixá, um ori, para aquele determinado tema. Né? Por exemplo, a gente surgiu com Oxalá, né, em parceria com Nação, com Maracatu Solar, na verdade. E depois do Oxalá veio Oxóssi. Mas como que a gente escolhe, como que vocês que escolhem Oxóssi, né, o que faz vocês, enquanto maracatu, escolher Oxóssi para tema? Então, né, esse processo de escolher, como nossa conversa anterior, não é a gente que escolhe, né?
é o meio que a gente vive. É tanto que a lua de Oxóssi, que a gente diz, pela mata eu vim, pela mata eu cheguei. Foi um grande processo que a gente estava tendo aqui em Fortaleza, né? A gente estava tendo essa diminuição essa briga, né, por território. E os nossos integrantes, né, do batuque, da bateria, das alas, não poderiam vir para os ensaios por conta disso. Porque fulano mora tal lugar, não pode descer para cá. Né? Então, para além do orixá, né, do nosso ori, do nosso tema, a questão do social fortalece ainda mais, né, a escolha do tema, né, resumindo, né, do tema e da nossa lua. Né? Então, a gente percebe o que está acontecendo, né? E aí, a gente tem acho que 4 meses para fazer essa lua, né? E aí, esse cuidado, né? E aí, perguntando, esse cuidado que tem que ter para levar essa energia, né, para a rua, né? Então, como que a gente faz esse processo, né? Não sendo de terreiro, mas tendo esse cuidado. Realmente porque, na verdade, não é nem nós que escolhe. Sempre essas atividades é o orixá que nos escolhe, né? Então, naquele momento, ele dá aquele tino, né? Dá aquela orientação, o que é que devemos fazer, né? Porque este ano a maioria, como nós já falei, a maioria está roga e Iemanjá. E eu até concordo, porque existe um preceito, né, em todas as nações, e quando você tiver dúvida, você busca o pai ou a mãe. Então, quando você vai dar uma obrigação para uma mulher, se você está com dúvida do orixá dela, você vai você dá a obrigação para Iemanjá, que é a mãe. Então, você não está fazendo errado. A mesma coisa é quando é homem, você vai dar uma obrigação para Oxalá, que é o pai. Porque eu não estou dizendo que isso é generalizado, mas são os princípios da razão, sim, do cuidado espiritual. E, e este ano, voltando a dizer, é um ano cuidado pelas Iabal. Então, todas as orixás, todas as Iabalas são mães, mas a mãe, uma das mães maiores, que é Iemanjá, né? Então, ela é considerada a dona das belas praias do Brasil, né? Então, zela pela nossa orla, ela zela por todos os filhos que estão na terra. Então, é um orixá de muita força, de muito poder. Aqui para nós, aqui no Ceará, eu acredito que até 1965, nós não conhecíamos muito a história de Iemanjá, nós conhecíamos só a força da energia. E ela nos presenteou. Eu digo 1965, porque quando foi que a gente passou a ser mais respeitado. Quando nós deixamos de ser chamado de catimbozeiro, macumbeiro, algumas pessoas já começaram a chamar de umbandista. Mas nossos festejos, eles têm registro aqui nas praias de Fortaleza desde 1928. Claro que naquela época era registrado de maneira pejorativa, mas eram as festas de Iemanjá. Só em 1952 que passaram a fazer no Náutico Atlético, fizeram 2 anos lá, aí eles denominaram o nome dessa festa Se Você Foi à Bahia, né? Você Foi à Bahia, que eles faziam comparação no dia 2 de fevereiro. Uma comparação com a festa da Bahia. Quando nós pegamos mais autonomia, que tivemos um governador que foi Vigílio Távora,
porque me deu mais um apoio, aí nós passamos a festejar, fazer a nossa festa própria, que é a festa do dia 15 de agosto. O porquê? Mas por que que na Bahia é 2 de agosto, 2 de fevereiro e nós passamos a fazer no dia 15 de agosto? Porque de acordo com isso estou me referindo à Umbanda. Da Umbanda, Iemanjá é a mãe. E todo dia é o dia da nossa mãe. Então, nós festejamos a festa dela porque quando escravizado nós não podia fazer obrigação nenhuma assim livre. Então no dia da padroeira da cidade que nós realizávamos a festa. Então quando nós entre aspas, mas já liberta aqui em 1965 que nós começamos a realizar essa festa. Eu digo 1965 porque é quando eu tenho lembrança da festa. Naquela época eu já tinha 6 anos, mas eu já vi algumas manifestações mais livres, né, da festa. Então, é no dia 15 de agosto, que é o dia da padroeira da nossa cidade. E, por, assim, por romance, né, até pela uma graça, o Ceará todo adotou o dia 15 de agosto como dia de Iemanjá. Mas cada município teria autonomia de fazer a sua própria festa no dia da padroeira daquele município. Então, mas aí a gente, ou como se tornou uma festa de uma mega festa, e passou a ser a padroeira Iemanjá, é festejada no dia 15 de agosto. E é a nossa mãe, né? Esses ensinamentos que vêm da África, mas junto com chegando no Brasil também, ela pegou os rituais dos índios, ameríndios, e também adotando outras culturas. Né? E a nossa Umbanda, quando festeja Iemanjá, ela está assim, sincretizada não só com a Santa Nossa Senhora de Assunção, mas ela tem muito sincretismo, muita comparação com as outras religiões ou filosofias. Então, reunida em todos, deu esta grande força. Iemanjá, a rainha das águas, né? Que nós aqui transformamos em uma mulher de característica europeia, mas não deixa de ser de origem africana. Né? Porque a maneira da gente botou ela essa senhora branca, é a maneira do sincretismo para a gente poder ser aceito. Muitas vezes você tem que usar de meios para chegar aonde você está planejando. Então, essa é a característica. Um pouco falando de Iemanjá, porque falar de um orixá é muito grande para você, precisaria de muito tempo. Eu poderia falar quem é Iemanjá, né? Aí, o físico, o temperamento de Iemanjá, o filho de Iemanjá, aí vem o amor e no casamento, né? Aí vem trabalho, dinheiro, como se manifesta o filho de Iemanjá. Então, cada orixá tem todos os seus comportamentos, como é a saúde do filho de Iemanjá, né? O homem de Iemanjá, porque porque também tem homem que é filho de Iemanjá, né? A mulher de Iemanjá, o seu comportamento, né? A criança, quando ela é uma criança, filho de Iemanjá, a criança masculina, a criança feminina. Então, mas simplificando, Iemanjá, rainha das águas, de todas as águas, e mãe de todos os viventes que existem na Terra. Muito obrigado. Salve, Pai Neto. Lembrando, pessoal, quem quiser perguntar, sinta-se à vontade para perguntar no bate-papo. E também, né, se não quiser ligar a câmera, pode ligar somente o áudio, né, que a gente, como a gente estava no começo. Valmir, contigo. Então, surgiu para mim uma questão, né, assim, como surge um maracatu para uma comunidade, né? Como expressão, né? Essa expressão de força, energia, né? Como, aí eu entraria numa outra questão que é
todo maracatu ele tem a Umbanda como um anteparo, como uma base para dar essa força, né, energética, né? Todo maracatu tem a Umbanda como aliada, né? E como surge o maracatu na comunidade? Vocês surgiram a partir de uma parceria com o Solar, né? E aí teve eu lembro de uma música que vocês, quando saíram da avenida, vocês cantavam que era assim, bom, 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 eu quero é bom, bom. Eu estava lá do lado, né, e todo mundo agarrando o descarte de abelha, o pingo, fazendo aquela festa ali no final da avenida, uma festa muito bonita. Mas aí voltando à questão, né? Então todo maracatu ele tem a Umbanda como um pano de fundo. Ó, não, no meu ver, não. A Umbanda, ela se agrega ao maracatu, como também se pode se agregar a uma outra atividade carnavalesca, porque também aí já é outra, já vem outra conversa, porque se nós temos na Umbanda nós temos o carnaval como um ritual, né? E então não é agora nem todo maracatu tem que ter um pano de fundo, tem que ter um banda, não. Agora ele tem também seus mistérios, né? Cada maracatu carrega pode dizer assim, carrega o seu patuá, carrega a sua calunga, mesmo que não tenha calunga, mas ele vai ter que ter lá um mistério porque é um mundo místico, né? Como o nosso percussionista aí falou, vai para o terreiro. Quando ele vai para o terreiro não é só o terreiro de Umbanda, né? Quando agora mesmo essa semana nós tivemos uma conversa e se falava muito, aqui no bairro se falava muito nas rodas de conversa nos terreiros, né? Mas nos terreiros de casa, né? Mas mesmo assim também ali tem as energias, tem onde as energias positivas e energias que não são positivas. Então, precisa a gente ter um equilíbrio, né, para quando você ir para a rua poder ter a sua proteção. Então, não é necessariamente ser com a Umbanda. Pode ser com seus conhecimentos, mas tem sempre um conhecimento ancestral. Então, todos os maracatu que eu conheço têm sempre esse conhecimento. Deu para entender? Ótimo. Ótimo. Deu sim. O Cleumi aí respondeu aí, tá ok. E dentro desse processo, né, Cleumi, de comunidade, né? Como uma coisa que eu sempre falo, assim, de ensinamento que o Pai Neto, inclusive, traz, né? Esse respeito, até de levar o maracatu, né? Porque mexe com os segredos, né? E aí partindo dos brinquedos populares, né? Para quem brinca o maracatu rural, o baque virado. E aí já trago também uma questão que o Pai Neto trouxe, que inclusive a gente conversou no encontro passado, né, com o Hugo Juremeiro, né, sobre as influências de fora e nunca o do Ceará. Que eu ouvi agora, né, a mesma questão, assim, por que a gente olha os de fora e não olha, né, para a pisada daqui? E aí, quando eu falo a pisada, é o quê? A gente vai comemorar o 2 de fevereiro porque é a influência da Bahia. E aí a gente comemora agora, dia 15. A gente comemora o maracatu, né, mais energético, mais vibrante, é o de tal. E a gente escutou isso, né, no encontro passado, assim, nunca é o daqui, é o nosso. E aí só fortalecendo, né, essa identidade enquanto, né, Pai Neto, essa identidade de, embora você, por exemplo, a festa de Iemanjá, quando eu comecei a participar, era na Praia do Futuro,
né? Com a meninada, com a criançada do batuque, tocando maracatu cearense, né? E fazendo entender a força e a vibração, embora que muitos achem que o maracatu cearense é cadenciado, é lento, não, né? Só quem entende a força de um ferro tocado na avenida sabe a vibração, e aí eu tô falando aqui da vibração enquanto rapidez do ritmo, né? A vibração que o ferro tem. A partir do momento que você entende o que o ferro tá falando, o que o bumbo, né, a caixa sem esteira tá falando e o bumbo respondendo. E aí, dentro dessas comparações que o Pai Neto, né, trouxe da ideia de firmar outros lugares, o que a gente tem aqui nosso, né? Né, Pai Neto? De sair da Praia do Futuro, mas tem gente que fica lá. E a gente fazendo outro canto, que é a Praia de Iracema agora. Modificou? Essa é a pergunta. Firmou, né? Mudou alguma coisa? Essa mudança que nós já temos tempo aí, né, para falar? Sim, Temos? O sim, Calé sim. também vai falar. Olha, a nossa mudança para a Praia de Iracema, inicialmente a sociedade não queria, a burguesia não queria, porque ali só era para assim, as igrejas católicas, assim, sem ofender os católicos, a igreja católica e as evangélicas que tivessem grande porte, né? Porque tem os ministérios pequenos que não pode também, não. E para que macumbeira ali? Então, o sinal, quando nós viemos, lá já tinha um recantinho lá de uma igreja, que tipo, o sinal tinha até uma cruz, e foi logo dizendo que nós não fosse para lá não, que lá era deles. Não, nós tínhamos que ficar no canto. E com muita luta nós conseguimos o espaço, nós tivemos apoio de diversas pessoas, sinal, tanto parlamentar tanto na esfera municipal como estadual, e tivemos força também federal, né, digo parlamentar. E, e apoio dos grupos, né, nós, né, o Maracatu, o hip hop, foi todo, se juntou todo a nossa cultura popular e fomos festejar Iemanjá. Porque festejar a mãe se festeja com o que sabe, né? Com o que se tem. Uns que cantam forró, até o forrozeiro pode ir lá festejar Iemanjá, né? Dar a sua contribuição, que é estar festejando a nossa mãe. Viemos para ali em 2013 e nós vinhamos desde 2008 tentando tornar a festa de Iemanjá patrimônio cultural. Com a vinda para a Praia de Iracema, nós inovamos, botamos uma jangada, porque até na Praia do Futuro não é possível embarcação para cá. Lá na Praia de Iracema foi possível. E isso fortaleceu muito, porque deu outra visão. Trouxemos o turismo. Em 2019, que foi a última festa presencial, nós tivemos presença de 16 estados nessas festas, aqui na praia de Iracema. Enquanto na Praia do Futuro a gente não podia convidar pessoas de fora, até por causa da insegurança, né? Porque não é porque o governo, isso aí eu até defendo, não é porque o governo seja omisso à segurança, não, é porque na Praia do Futuro não tem logística para fazer segurança. E nem recurso. Ele precisaria levar tudo que tem na Praia de Iracema para a Praia do Futuro. E fica difícil, né? A segurança, o uso, as câmeras. Então, a quantidade, e ali é o centro. Então, nós conseguimos dar uma grande elevação numa atividade, posso até considerar, que acho que é a única. Não vou dizer, não vou ser egoísta, mas é a festa de Iemanjá, no dia 15 de agosto, aqui no Ceará, ela é única no Brasil, com característica própria do seu estado. Então, e fiquei, não, também uma das coisas que eu gostei muito foi participar do Maracatu,
tanto o solar, mas como a gente criamos o nosso, o Nação Bom Jardim, que nós não precisamos se pintar, nós vamos representar nós mesmos, né? Não desfaço do conhecimento do maracatu pintado, não, acho legal. Mas eu me identifiquei com o nosso, com a nossa cara, botar a nossa cara mesmo aí, olha, nós somos maracatu, nós estamos dançando aqui, a minha roupa é essa, rosto é esse. Então, são duas características que eu estou achando, que eu achei muito importante. A nossa festa, nós conseguimos trazer para Iracema, e com isso nós conseguimos passar a ser patrimônio imaterial do município de Fortaleza no dia 29 de setembro de 2017. Só foi publicado o dossiê em 2018 e agora em 2021 que recebemos os exemplares, mas já é uma conquista. E estamos trabalhando para transformar ela em patrimônio material do Estado e nacional. Já tem as conversas. E com tudo isso é com apoio da cultura popular, principalmente do Grande Bom Jardim, que é quem o maior apoio. Tanto Nação Bom Jardim, como os meninos do grupo hip hop, o pessoal de coco e os demais que nos apoiam. Capoeira também, né? Não esquecendo o pessoal da capoeira também, que fortalece todos os anos a festejo de Iemanjá. E salve minha mãe Iemanjá, ou Doiá minha mãe. Doiá minha mãe. Salve, gente, pessoal. Tá chegando aí. E dentro dessa fala, né, do Pai Neto, esse processo, né, cultural, artístico nosso, né, de resistência, e é um processo, né, que a gente tem muito enquanto maracatu, de bairro, e aí dentro dessa fala, né, do maracatu de resistência, da criação das loas a partir desse tema e a partir de outros temas muito mais, né, já chamo aqui Calé Alencar, né, grande pesquisador do maracatu, fazedor, e grande, né, eu vou falar aqui para vocês, sou grande fã, assisto, né, os amigos meus, nunca pude participar do maracatu em si, né, mas sempre assistindo e sempre admirando o processo, como que faz musicalmente, eu que sou músico, o processo de pesquisa da loa, de batida, né, que sempre tem embora traga o maracatu, né, cadenciado, mas tem um detalhezinho que a gente sempre escuta na avenida diferente. Então, para chegar aqui, né, para bater esse papo com esse processo de loa, de resistir, né, já linkando com o que o Pai Neto falou, convido aqui para chegar na conversa, Calé Alencar, chega aí, grande mestre. Dá o meu boa noite aqui a todas e todos, meu abraço, e dizer da minha participação aqui tão honrosa para mim, estar com vocês todos e todas, e trazer um pouco da nossa experiência também para somar nessa caminhada que a gente constrói, juntando todos e todas para que a gente, lembrando um pouco a fala do Pai Neto, que eu achei uma coisa tão linda, a minha cara é essa, a minha roupa é essa, que coisa maravilhosa, né? É assim mesmo, a gente tem que se orgulhar sempre disso, do que somos, né? Não esquecendo que as culturas, elas se imbricam em algum momento, elas dialogam. Nós temos a possibilidade hoje de perceber os fazeres culturais e artísticos de gente do mundo inteiro. Esse mundo da internet, que às vezes é tão centrado no consumismo, centrado no imediatismo, mas ele nos traz também a possibilidade de conhecermos as expressões de gente de muitos outros lugares e que há pouco tempo a gente não tinha essa possibilidade, né? Então, eu particularmente concebo a arte, a cultura, como algo dinâmico.
mesmo as culturas tradicionais populares, elas não se sustentariam se fossem estanques, porque o processo cultural, ele avança, ele compreende também novas possibilidades de crescimento, né? De soma de outras experiências. Essa possibilidade de trabalhar com o coletivo, sobretudo, nos ensina isso. Acrescentarmos elementos que possam trazer riqueza. Naturalmente que a nossa preocupação também é manter posturas tradicionais para preservar todo um legado que recebemos, mas particularmente a minha experiência com o Nação Fortaleza, que já foi um quarto grupo onde eu participei da minha história de maracatus em Fortaleza, Maracatus do Ceará, aí tivemos mais liberdade, porque foi um maracatu que criamos com um grupo pensando a partir de um mesmo padrão, de uma mesma vontade. E aí no Maracatu Nação Fortaleza nós pudemos exercitar coisas que a gente vinha já vivendo em outras experiências, em outros grupos, mas sem a mesma intensidade, respeitando naturalmente as características desses grupos por onde passamos e participamos, e pudemos não só acrescentar a nossa participação e as ideias, mas também aprender muito com muitos mestres que eu tive a felicidade e a honra de poder dialogar, de conhecer. Então eu tenho uma satisfação imensa de ter sentado ao lado e ter conversado com Raimundo Alves Feitosa, Raimundo Boca Aberta, conhecido no meio do carnaval, dos maracatus, né? Que foi brincante de congos lá no começo do século passado e que foi o fundador do Maracatu Agiouro, na década de 1930. Ainda cheguei a conhecê-lo, a conversar com ele e gravar com ele as duas últimas entrevistas que ele deixou para nós, toda a memória de seu trabalho e sua convivência com os maracatus, a partir do momento em que ele também é uma peça fundante do Maracatu Agiouro. E lembrando também a fala do Bruno, quando a gente percebe o ferro na avenida, quando a gente percebe a sonoridade, a intensidade, o que é que aquilo representa para nós? Então a gente vai lembrar, por exemplo, que o mestre Raimundo Alves Feitosa, o nosso primeiro ferro, eu digo nosso porque ele trouxe de presente para nós, e ele disse isso numa das entrevistas que fiz com ele, e coincidentemente eu estava ao lado desse nosso grande escritor cearense, Lira Neto, grande pesquisador também, grande biógrafo de várias personalidades, e foi num caderno do Lira Neto que publicamos essa entrevista com o Raimundo Alves Feitosa, que além de tudo é um grande criador de loas, né? Desde o Agiouro, na sua trajetória longa, né? Como fundador e brincante do Maracatu Agiouro, e era ele que era o macumbeiro, porque os mestres mais antigos, eles não se denominavam tiradores de loas. Até há uns 20, ou um pouco mais, umas 3 décadas, os tiradores de loas eram chamados de macumbeiros, e a loa era chamada de macumba, né? Ao mesmo tempo, a gente pode lembrar também que há algum tempo atrás, os maracatus não brincavam com a representação de uma loa apenas, um tema para o seu desfile, né? Isso já é uma inovação que aconteceu no final da década de 1990 do século passado, século 20, né? Os maracatus se apresentando com um tema e apresentando o seu desfile a partir da ilustração desse tema. Os maracatus,
e aí já é uma outra experiência que eu colhi a partir da participação brilhante, intensa do mestre Afrânio de Castro Rangel, que nos deu um legado maravilhoso com relação a essa pesquisa no mundo da música do maracatu, das loas de maracatu, não só pela memória maravilhosa que ele tem, mas também pelo seu trabalho de compositor. Afrânio é autor de loas maravilhosas e de uma memória assim de o que era cantado nesse período em que os maracatus apresentavam várias loas e quando o percurso era enorme. Você tinha um percurso que começava ali na região do Passeio Público, saía andando ali pela rua do Passeio Público, ladeando ali a Santa Casa, entrava na rua Senador Pompeu, aonde era a sede do jornal O Povo, entrava na rua Senador Alencar, entrava na rua 24 de Maio, para poder passar em frente à rádio Iracema, na Praça José de Alencar, e a rádio Iracema tinha, a rua 24 de Maio, em frente à rádio Iracema, era uma rua imensa, larga, e ali havia uma apresentação dos maracatus com uma coisa que ficou guardada nessa época. O maracatu ficava sentado em frente à rádio e os brincantes dançavam, né, sentados. O movimento do corpo era como eu estou fazendo aqui. E cantando, entoando as loas, né? Esse percurso enorme depois ia passar pelas ruas do centro até desembocar no quartel-general do Carnaval, que se chamava assim, que era a Praça do Ferreira. O Carnaval era a grande concentração de brincantes, de foliões e público, né? A grande festa era esse grande encontro final na Praça do Ferreira. Eu cheguei a ver isso e uma das imagens que eu tenho, a lembrança mais antiga que eu tenho de maracatu é exatamente na Praça do Ferreira. E nessa época era comum algumas pessoas terem acesso à marquise do Abrigo Central. Então a visão que eu tenho do maracatu é como se fosse uma carrapeta, uma baiana, ou uma negra, ou uma princesa, uma rainha com aquela saia com aquele bambolê imenso, né? Com a roda que a gente chama, dançando ali, e eu olhando de cima, eu menino com 6, 7 anos de idade, e lembro perfeitamente o que isso causou em mim de impressão, assim, era como se fosse uma carrapeta lá embaixo, assim, uma visão que eu não esqueço jamais. Há pouco tempo, o fotógrafo Gentil Barreira, que também se dedica a registrar os maracatus, ele produziu uma foto parecidíssima com essa visão que eu tenho da minha infância dos maracatus na Praça do Ferreira. Mas eu falava aqui também da lembrança que eu tenho do trabalho maravilhoso do mestre Afrânio de Castro Rangel. E, por uma sorte, eu pude encontrá-lo ainda com todo o vigor, toda a sua saúde, toda a sua força, tua energia de memória e criatividade. E quando fundamos o Maracatu Nação Fortaleza, ele nos presenteou com uma loa que sempre é lembrada por nós, nos nossos ensaios e apresentações também, onde não precisamos apresentar apenas uma loa para ilustrar o tema do desfile, né? Então, esses dois, Raimundo Alves Feitosa e Afrânio de Castro Rangel, eles vão se somar a um outro mestre maravilhoso, criador de loas também, além de ser uma figura que se tornou o balaieiro símbolo do nosso maracatu, que é o mestre Juca do Balaio. E para quem eu tive assim, o insight, né, assim, a luz de captar ele brincando assim ao redor de uma piscina, numa apresentação do Maracatu Ars de Ouro, quando eu fazia parte desse grupo, e o mestre Juca dançando ao redor de uma piscina, e de repente a música dele foi sendo elaborada ali, e em seguida terminamos os outros versos, e tive a felicidade de apresentar essa loa
como tema do Maracatu de Ouro, num aniversário de 70 anos do Mestre Juca, uma forma de homenageá-lo. E aí eu queria passar a falar agora, em seguida, de alguns outros criadores de loas, porque para que a nossa cara seja nossa, o nosso jeito seja nosso, nós temos que conhecer também os caras que trouxeram essa história até nós. E muitas vezes essas pessoas são invisibilizadas, né? Se tornam pessoas esquecidas. Então a gente tem que lembrar muito dessas pessoas que andaram criando loas para os nossos maracatus. Existe um compositor chamado Décio Brandão, que criou loas para o maracatu Vozes da África durante muitos anos. E alguns outros maracatus que sobreviveram aí até a década de 70, década de 1980 também, né? Como o nosso antológico maracatu Leão Coroado, né? Que sobreviveu aí até a década de 1980. Então, nós temos uma história de muitos grupos que passaram pelo carnaval, né? E muitos grupos que foram também terminando a sua trajetória, mas também muitos outros que vieram substituir. No momento em que eu passei a brincar o carnaval de rua como brincante de maracatu, isso ocorreu no primeiro ano do Maracatu Nação Baobá. E foi o único ano em que eu não participei do carnaval como criador de loas. Eu apenas interpretei, fui um macumbeiro, um tirador de loa do Maracatu Nação Baobá na sua primeira ocupação de terreiro, né? No seu primeiro desfile no Carnaval de Fortaleza, que ainda foi na Duque de Caxias. Então, eu ainda tive essa oportunidade de desfilar ali com um som que era uma coisa incrível. Eu vou falar do som porque faz parte também do nosso trabalho, como é que ele chega para as outras pessoas que estão ali para nos prestigiar, para assistir, para trazer também a sua energia para que aquilo seja compreendido na sua grandeza, né? Existem pessoas ali que não brincam, mas que estão ali com uma energia maravilhosa, que fazem parte de todo esse axé que o maracatu carrega, né? Que são pessoas que estão ali de coração, trazendo toda a luz para que, né, fazem questão de deixar de participar de qualquer outra atividade naquele período, seja no sábado, seja no domingo, na terça-feira, como já fizemos durante muitos anos, desfile dos campeões na terça-feira, né, onde os campeões de todas as categorias do ano anterior participavam, e 4 maracatus se apresentavam no último dia de carnaval, que era a terça-feira. E você tem um público imenso que vai ver o maracatu. Isso é uma coisa que eu sinto um orgulho imenso aqui em Fortaleza de termos isso. Porque quando a gente pesquisa e lê o que foi divulgado, né, embora não de uma forma assim efusiva, ou como merecíamos, né, porque nós tratamos de uma cultura que é sobretudo carregada por negros e índios. Isso sofre um preconceito imenso, porque esse preconceito ele está plantado de uma forma estrutural dentro da sociedade brasileira. Em qualquer lugar onde a gente vá nesse Brasil, ainda existe, infelizmente, esse tipo de pensamento que coloca pessoas que mereciam serem tratadas de forma igual e nos coloca de forma diferenciada, quando isso, na verdade, é um absurdo, né? Então, nós não temos um registro na imprensa do Ceará que nos traga detalhes, o nome da loa, o compositor da loa, o tema, o que eles cantavam na rua, como é que eles saíam, né? A gente tem muita dificuldade, e às vezes a gente apela até para a literatura, para os livros e para os mestres que deixaram também suas memórias, para saber um pouco mais do nosso maracatu, para ver a nossa cara, como é que ela era há um tempo atrás, como é que era a nossa roupa há um tempo atrás, né? E aí eu cito de novo o Afrânio de Castro Rangel, porque além da memória maravilhosa dele no campo da música, ele também guardou um imenso estoque de fotos, de coisas que foram colhidas por várias pessoas que fizeram doações para ele, ele guardou esse material. E quando foi no final dos anos 90, começo dos anos 2000, ele generosamente
a partir do momento em que eu estava produzindo uma exposição, eu comecei a fazer muito esse trabalho de expor a imagem do maracatu e sonorizar essas exposições, né? Levar manequins e vestir a roupa da rainha, das negras, das baianas, estandartes, essa coisa toda para dar visibilidade ao que estava ali escondido, né? Escanteado, na verdade, porque esse preconceito existe e ainda existe. A gente tem que lutar contra isso dia a dia, né? No nosso dia a dia, a gente tem que enfrentar isso e colocar as coisas no seu devido lugar, né? Com tudo que a gente herdou, tudo que a gente trouxe, né? Dessa manifestação maravilhosa que nós carregamos e que pertence a esse legado da nossa ancestralidade. Tudo que a gente recebeu e que a gente é um transmissor para que isso caminhe mais para frente e que outras pessoas possam vir através da nossa influência, do nosso estímulo e carreguem isso mais para frente ainda e que haja continuidade e que desenvolva o seu caminho nessa rota universal, não é? Então a gente fica pensando, como é que esses maracatus cantavam tantas loas e para onde foram parar, né? Nós, graças ao trabalho do Afrânio, temos um pedaço super representativo desse período. Mas nós não tínhamos muita coisa. Quando eu comecei a brincar, em 1995, nós tínhamos 4 maracatus brincando na avenida. Na minha infância, uns 10 anos antes, 15 anos antes, nós tínhamos 8, 10, né? E aí você começa a pensar, nossa, que trabalho foi esse? Que energia foi essa? Que hoje nós temos 15 e tem gente querendo criar mais, né? Tem mais gente chegando, né? O terreiro está começando a ficar cada vez mais cheio dessa energia, né? Então, tem uma coisa que é interessantíssima, porque não só por isso, mas de uma forma muito acentuada por isso, que é a presença da juventude, não é? O Pai Neto estava falando aqui como é importante essa meninada do hip hop se juntar com o pessoal do terreiro, tanto o terreiro da reza, como o terreiro da casa, né? Os vários terreiros que nós habitamos, como é importante isso. E essa juventude que vai fazer uma música calcada numa influência, não é, do negro americano e que chega aqui, que de repente se percebe negro e é negro daqui também. Eu acho isso da coisa importantíssima. Então, nós temos uma forma de olhar que é sempre reconhecer que essas tribos, né, elas, na verdade, são uma só, né? Esse pensamento Ubuntu, em que nós nos unimos uns aos outros e essa nossa energia, ela soma e se transforma numa coisa só, que é a partir da nossa vontade, né, da nossa forma de querer fazer. Agora, falando um pouco especificamente com relação à questão das loas, que é a tônica, né, da minha conversa, que é a forma como eu fui convidado a fazer a minha interação aqui com as pessoas e, sobretudo, com os brincantes do Maracatu Nação Bom Jardim, eu queria dizer dessa experiência, primeiro, dos mestres, né? Olhe o que é que nós temos hoje. Todo mundo precisa conhecer a produção de loas de Descartes Gadelha. Todo mundo tem que conhecer a produção de loas de Fernando Neri, de Pingo de Fortaleza, de Inês Mapurunga, de Paraíba, de Medeiros, sabe? De Paulo Renato, de Augusto Moita. São os caras que estão fazendo as loas de hoje, né? Então a gente tem que conhecer, ouvir. Tem uma coisa que eu tenho desenvolvido com alguma insistência, que é sempre falar da loa e lembrar primeiro do que é mais importante. O mais importante disso tudo é a gente ter a certeza cristalina
e que nos engrandece enquanto povo da música e por tabela, por correspondência, povo do maracatu, no sentido de reconhecer a loa como um gênero musical criado em Fortaleza, portanto, pertence a nós, portanto, faz parte da nossa roupa, faz parte da nossa cara, faz parte do nosso negrume, faz parte do nosso batuque, do nosso toque. Então, o que a gente tem que perceber com relação à loa? A primeira coisa, e a mais importante de todas elas, é que nós estamos falando de um gênero musical nosso. Gente, é como se a gente estivesse em Salvador falando do Ijexá. É como se a gente estivesse em São Luís do Maranhão falando de uma toada de boi. É como se estivéssemos no Rio de Janeiro e falássemos do samba. Como se estivéssemos em Recife falando do frevo. Nós temos a loa. É nossa, foi criada aqui, pertence a nós. Então a gente tem um negócio que é assim, é uma pedra preciosíssima, original, autêntica, e que faz parte da nossa cultura. Isso eu tenho aproveitado todas as formas de me comunicar com pessoas, seja através do trabalho junto ao maracatu, seja através do meu trabalho junto à música popular, para colocar essa questão. E a loa é um gênero musical criado aqui. Sobretudo quando a gente tem esse parâmetro de comparação com o maracatu de baque virado, né? Que é um maracatu super ritmado, onde eles também compõem maracatus, porque os pernambucanos não falam da música deles nem como macumba, nem como loa, né? Nem como toada. Eles fazem uma música que o gênero musical lá é maracatu. O brinquedo também se chama maracatu, diferentemente de nós, que temos o maracatu, mas nossa música, nosso gênero musical, já foi macumba e hoje chamamos de loa, né? Esse é o primeiro passo, é reconhecer que nós estamos tratando de um gênero musical nosso. Isso é uma questão de sentimento de pertença. Quando a gente assume isso, não tem volta. Não tem mais como a gente desistir. É um caminho assim que a gente diz, olha, a partir daqui eu vou pisar nesse terreiro do jeito que eu piso em todos os outros, sabe? Sem empáfia, mas com orgulho, sabe? Com aquele sentimento assim de que eu estou tratando aqui de um assunto que diz respeito às minhas tribos, diz respeito a nós, do jeito que nós fazemos, né? A nossa identidade, nossa linguagem, nossos modos de dizermos quem somos nós. E aí vem toda uma questão de experiência, de trabalho, de ouvir. Como eu falei, a primeira vez que eu participei de um desfile, em 1995, primeiro desfile do Maracatu Nação Baobá, eu tive a honra de ser convidado pelo mestre Descartes Gadelha para cantar uma música dele. Eu peço licença para chegar, meu baobá é tão lindo. Trago luz e alegria para saudar, meu baobá é tão lindo. Batuca atabaque sem parar, meu baobá é tão lindo. A avenida vai se iluminar, meu baobá é tão lindo. Coisas lindas, né? Tem muita coisa linda. Eu, na verdade, sou até suspeito, porque eu fico falando de lua assim, com um sentimento de pertença, e ao mesmo tempo olhando para trás, e fico vendo o quanto nos foi negado de abraçar isso como sendo uma coisa nossa. Porque não se falava nisso, né? O maracatu saiu, ninguém falava, o maracatu desfilou. O que cantou? Ora, o maracatu é um brinquedo de dança, mas sem música, não tem dança, né? Vai ficar igual aqueles astronautas lá na Lua fazendo aquela dança aquele negócio. Não Né? estando na Lua é diferente, né? É outra coisa. Aqui não, a gente tem um negócio que bate aqui. Esse ferro que foi inventado pelo Raimundo Boca Aberta, pelo Raimundo Alves Feitosa, ele conta naquela entrevista que eu citei, que fiz eu e Lira Neto,
Ele conta que estava em Salvador, o navio já estava para sair, para vir para Fortaleza. E lá no Mercado Modelo, lá embaixo, né, perto ali do cais, na Bahia, o ferreiro dobrando o ferro para ele, porque ele tinha imaginado esse instrumento. Então, o nosso ferro é um invento de Raimundo Alves Feitosa e está lá dito por ele nessa entrevista. Imagina vocês, no segundo ano da minha experiência, eu fui convidado para fazer parte do Maracatu Vozes da África. Porque no mesmo ano que eu participei a primeira vez, em 95, eu fui participar de uma apresentação da cultura cearense em Brasília, na Casa do Ceará, que é um espaço interessantíssimo que tem em Brasília. E eu, na hora da apresentação, eu combinei com o Batuque do Voz da África que eles entrassem quando eu fizesse um sinal lá, que ia dar tudo certo. Sem ensaio, sem passada, sem nada. Então, na hora que eu entrei, que deu o sinal, os meninos entraram comigo, deu tudo certo, eu comecei a cantar e me empolguei, comecei a criar um refrão em homenagem ao Voz da África, que dizia assim: gira a roda do tempo, mãe África, gira a lua no céu, mãe África, gira sol no batuque, vozes da África, maracatu. A partir daí ficou esse refrão. Então, meu querido e saudoso amigo Milton de Souza desenvolveu um tema que era uma homenagem à escrava Anastácia. A partir daí, e da sinopse que ele me apresentou, eu construí o restante da letra em 2 estrofes, inclusive uma lua bem longa. Foi minha primeira experiência como loísta. A gente brinca também, às vezes, usando esse termo, né? Assim, piada interna. Como compositor de luas, como criador de luas. Então, foi a minha primeira experiência, é uma lua que se chama Escrava Anastácia, a Santa do Povo. A partir daí, eu tive experiência de fazer, durante 3 anos, lua para o Maracatu Vozes da África. Depois eu fiz 2 loas para o Maracatu As de Ouro, aquela que eu fiz falando do mestre Juca, e uma outra chamada Ceará Terra da Luz, Berço da Liberdade, que foi apresentada em 2004, por conta dos 120 anos da abolição dos escravizados no Ceará, né? E também uma homenagem ao Francisco José do Nascimento, que é o nosso dragão do mar. De modo que, logo no início, eu percebi que podia, nas loas, também trazer fatos históricos, personagens históricos da história, da contribuição de índios e negros para a história do Ceará e a história da cultura do Ceará, a história política, a história artística do Ceará. E aí trouxemos o Dragão do Mar e a questão do abolicionismo, né? Discutindo isso, conversando sobre isso. Inclusive, quando apresentamos essa loa em 2004, isso foi a origem desse toque, desse batuque, desse sotaque que o Maracatu Nação Fortaleza apresenta como base. E onde, como bem disse Bruno, nós colocamos a cada ano elementos novos para incluir também a nossa experiência musical em torno de contribuição para as pessoas que também admiram o maracatu pela sua contribuição no campo da música, né? E aí assim viemos fazendo durante esses 17 anos do Maracatu Nação Fortaleza. Agora já vamos para 18 anos, né? E em 17 desfiles, dando a nossa contribuição desse modo. Como é que a gente vai chegar no Maracatu Nação Fortaleza? Em 2004, já quase 10 anos em que eu estava participando Carnaval de Rua, e desde algum tempo, muitos amigos me chegavam com essa proposta de que, assim, já que eu participava de maracatus, e que eu ajudava muito, e passava o ano inteiro tentando dar visibilidade e conseguir apresentações do maracatu fora do período do carnaval, para mostrar a importância do maracatu como expressão cultural e não apenas carnavalesca, né?
que eu tinha uma força, porque eu era da música e tinha uma relação com pessoas e tal, e que eu podia, de repente, juntar com eles e a gente fundar um maracatu. E isso eu fui ouvindo e, de repente, até em 2004 a gente foi começando a pensar mais objetivamente em relação a isso. E em 2004 aí a gente, esse povo junto, fundamos o Maracatu Nação Fortaleza. E para isso foi importantíssimo um núcleo familiar de minha parceira. Eu digo que eu sou o pai do Maracatu Nação Fortaleza e ela é a mãe. Então nós temos aí no bojo, na origem, também esse sentido de soma, né? A soma das partes para que a gente consiga um todo orgânico, com equilíbrio, né? E que possa trazer essa representação daquilo que a gente quer. E o Maracatu Nação Fortaleza surgiu a partir disso, desse meu encontro com Fátima Lopes, que tem uma família imensa de artistas e de brincantes, de artesãos, que participam desde o início e até hoje para a feitura do nosso maracatu. E aí a gente foi caminhando nesse sentido de procurar tematizar o nosso desfile com coisas que pudessem nos representar dentro de cada momento que a gente estava vivendo. Então, eu vou tirar aqui 3 exemplos. Por exemplo, nossa primeira lua, ela fala da rainha Ginga Nibande. O que é a rainha Ginga Nibande? Ora, a gente veio de uma compreensão de que o maracatu é um cortejo que reverencia uma rainha negra. Então, a gente conversou, porque isso é reflexo de uma conversa entre nós, esse núcleo fundador original. Depois nós reunimos os brincantes numa grande roda no nosso primeiro ensaio e apresentamos a ideia e falamos sobre a nossa pesquisa sobre esse assunto, sobre esse tema. E a partir desse momento em que todos acatam, aí nós vamos começar a ensaiar a lua e começar a ensaiar o batuque. E esse diferencialzinho que a gente tem todo ano, que é o arranjo. Não é aquela coisa monocórdica, também não tenho nada contra, mas nós viemos também para acrescentar, não somente na questão da música, mas na questão da música principalmente, né? Para trazermos esse elemento da nossa experiência também, junto a outros músicos que participam conosco dessa experiência, junto também a esse cabedal, de alguma forma, que eu colhi na minha carreira de músico, já perto aí de 4 décadas, né? Já dá para a gente aprender alguma coisa e poder também passar um pouco dessa nossa experiência para outras pessoas. Então, a nossa primeira loa foi trazer a rainha negra que representava a África de uma forma rebelde, né? Guerreira, defensora do seu território. E aí trouxemos a rainha Ginga Nibande, a rainha de Angola, do Congo, que foi uma lutadora contra os portugueses e holandeses e que defendeu a sua terra, do seu chão, seu terreiro, né? Dos invasores colonizadores europeus. No segundo ano, então, nós já trouxemos um outro viés, que foi uma relação do maracatu com uma questão cultural, que vem também trazer um pouco da minha experiência, da minha vida inicial, de 8, 10 anos da minha primeira infância, como filho de pessoas que nasceram e viveram no Cariri, e eu tive uma infância com muita vivência de toda essa cultura, e aí eu trouxe a literatura de cordel para dentro do carnaval e para dentro do maracatu. E isso foi super aceito, porque era uma coisa totalmente diferente, né? E eu achava que ia causar um certo espanto. Mas não, as pessoas aceitaram isso de uma forma assim que foi super estimulante, né? De trazer o tema do cordel para o desfile. E aí não fizemos apenas uma loa falando do romance do pavão misterioso, né? Não fizemos apenas a loa, nós transportamos isso para a roupa, porque a capa do cordel é um trabalho de xilogravura, desde que eu me entendo como apreciador de romance de cordel. Então nós trouxemos o trabalho do mestre João Pedro de Juazeiro do Norte para
representar o cortejo do maracatu em 12 xilogravuras. Essas xilogravuras foram montadas como um painel, na posição vertical, um retângulo, e nós reproduzimos através da serigrafia no tecido branco. E fizemos pela primeira vez uma roupa para o batuque, que até hoje, nós fizemos isso em 2006, no nosso desfile. Até hoje, quem tem uma roupa dessa, nem empresta, porque é uma peça assim né, é muito querida, porque realmente ficou muito bonita e assim, super original, né? E ao mesmo tempo, essa experiência com a cultura, com a arte, de forma popular também, trazendo a xilogravura para dentro do desfile, como um elemento original, inédito, né? E a terceira loa que eu queria exemplificar foi o que nos levou também a ter uma postura de ocupar o terreiro de uma forma também em que nós levássemos as pessoas a ter um pensamento político e crítico acerca da nossa realidade. Então, nós resolvemos, em determinado momento, trazer um pouco o foco para personagens que podiam incitar as pessoas a pensar também em exemplos de homens públicos que foram grandes líderes, né? E que levaram o seu povo a um momento assim de esperança. Então, fizemos em 2018, comemoramos o centenário de nascimento de Nelson Mandela. E aí, nesse mesmo pensamento, nós criamos uma ala onde não há uma fantasia explícita, não há uma fantasia desenhada, rigorosamente colocada ali para que se constitua uma ala homogênea. Nós queremos exatamente a heterogeneidade. Então, nós criamos uma ala, que a princípio seria uma ala chamada Nega Fulô, mas que por força das circunstâncias e da energia imensa que povoou esse momento, se chamou ala Marielle Franco. Então, nós conseguimos trazer, através de pessoas que têm um pensamento político afinado com o nosso, trazer um pouco de reflexão política também para o desfile, de forma que a nossa loa também explicitava essa referência, né? Então, nós trouxemos isso através do Nelson Mandela, nós trouxemos isso através de Dandara dos Palmares, trouxemos isso através de Teresa de Benguela, personagens da história dos negros no Brasil, do povo negro do Brasil, e que quase não se ouve falar, não é? Nós, entre nós mesmos, até conhecemos, porque nós temos essas referências, mas o grande público não. Então, a gente foi trazendo esses temas, e ultimamente, no nosso último desfile de 2020, e esperamos aí com muita, até uma certa ansiedade, assim, mas esperamos uma esperança boa, assim, de uma energia boa, um dia em que a gente volte a ocupar esse terreiro da rua, e nós acreditamos que 2024, 2023, aliás, será o ano de uma celebração imensa no Brasil, não só da questão da volta do carnaval, mas da volta do orgulho de sermos brasileiros e termos um país em que a gente pode acreditar que as nossas opiniões serão ouvidas, que o olhar para a nossa cultura será um olhar respeitoso, né? Um olhar do aprendiz e o olhar do ensinador, onde nós teremos de volta o nosso Ministério da Cultura, para que a gente possa ter aí um olhar para a cultura como realmente esse país merece, porque o Brasil, como dizia o Darcy Ribeiro, é o país onde essas raças todas se somam e produzem um caldo cultural que não tem igual no planeta Terra. Nós temos isso aqui e nós temos que trabalhar diuturnamente para que nós tenhamos essa festa de volta, e não só a festa do Carnaval, não só a festa do Maracatu, mas a festa do povo do Brasil, aqueles que acreditam que nós vivemos num país que tem muita contribuição a dar para a alegria do mundo. Então, no 2020,
nós trouxemos um tema que também refletia muito a questão do negro no começo do século passado, de 1910, que era a questão da revolta da Chibata, uma questão ligada a um personagem chamado João Cândido, que é um gaúcho que foi para a Marinha e que foi o líder da revolta da Chibata, que era um movimento que era contrário aos castigos de chicote que a Marinha castigava os marinheiros, né? Então eles se rebelaram e o João Cândido, apesar de ser cabo da Marinha, ele conseguiu manobrar no Rio de Janeiro, ali na costa do Rio de Janeiro, manobrar navios imensos pelo conhecimento que ele tinha de navegação. Então, este homem, por uma questão de justiça, e até lembrando aqui que foi uma iniciativa do nosso então senador José Pimentel, que levou o nome do João Cândido para ser incluído no livro dos Heróis da Pátria. Lá onde estão também o Dragão do Mar e a Bárbara de Alencar, que foi a primeira presa política brasileira. Que, inclusive, a Bárbara de Alencar foi um tema também do nosso desfile, nesse viés de pensarmos politicamente o desfile, de podermos influir também dessa forma na lembrança, na memória das pessoas com relação a quem nos trouxe contribuições valiosíssimas, como esses personagens que eu citei aqui. Então, acho que falei aí um pouco, né, dessa forma de como construir as loas. En passant, coloquei essa questão que nós nos reunimos e discutimos, essa questão temática, desse viés também de modo político, e que trouxemos essa ala, que é uma ala participativa e que nos traz também essa forma de refletir, né, sobre a nossa realidade, e trazer também um fato político que é encoberto pelo desinteresse em desvendar uma atrocidade cometida sobre uma negra brasileira, uma pessoa de um trabalho relevante na questão política e também na questão social, Rio de Janeiro, e aí nos mostrarmos solidários à questão do povo brasileiro, onde quer que esse povo esteja, né? Não apenas aquilo que nos toca de modo mais caseiro, domiciliar, mas compreender também que nós podemos falar de coisas e fatos e pessoas de qualquer lugar do mundo, desde que isso traga alguma contribuição para o nosso aprendizado. E é assim que eu me coloco com relação ao carnaval. É sempre querendo aprender alguma coisa. Como dizia, né, Gilmar de Carvalho, quem entende a velocidade do maracatu, né? Quem diz muita gente diz que o maracatu é lento, pelo contrário. Quem entende a rapidez, né, e a memória que se tem tocando ferro, vai entender qual é o ritmo do maracatu cearense, né? Que é isso. A pulsação maravilhosa. Não é lento. Você tem que entender para você tocar, né? O ferro, a caixa sem esteira, né? O bumbo. Então, esse é a identidade, né? Nós experimentamos também, no último desfile, experimentamos os atabaques, para fazer também um diálogo com os afoxés, sabe? E aí pergunta, é saudável. Né? É Sim. super saudável. Uma coisa legal. Né? O que dita o que é o não maracatu cearense. Porque no último desfile teve Gustavo Portela tocando baixo, né? Lindamente, né? E que super compôs. Durante 4 anos eu levei o Gustavo para tocar baixo, porque como um instrumento que parece também aquela acentuação dos bumbos, né? E me dava o tom também, porque quando a gente canta a palo seco, ou mesmo acompanhado só de percussão, porque eu nunca usei harmonia, a não ser quando homenageamos Luiz Gonzaga no seu centenário de nascimento, em que eu coloquei 2 sanfonas e um violino que tocava ao mesmo tempo como instrumento de música clássica e também tocava como rabeca, aquele toque rasgado, né? De vaqueiro, né? De apoio. Então, fiz isso, mas somente nesse ano. Deixa de As ser maracatu. Outras experiências não colocam harmonia. Então, eu botei o Gustavo, ele fazia um baixo, e eu achei uma coisa que acrescentava muito.
Depois ele mesmo me colocou que ele não estava se ouvindo, porque a sonorização ainda é um pequeno problema que nós enfrentamos, né? Com relação às nossas apresentações, essa parte técnica, ela ainda não está bem equacionada. E aí nós, nos últimos 2 anos, não colocamos mais o contrabaixo. Então é voz e percussão. Mas aí o que é que eu fiz? Ao invés de cantar sozinho, como eu fazia, então eu trouxe Simone Souza, minhas queridas companheiras de tiradoras de loa, né? Silvina, Clara Dourado, e trouxe também Edmar Gonçalves, que é um grande artista, cantor cearense, que é meu primo em primeiro grau, e aí nós levamos essa nossa irmandade familiar também para a avenida. E o Bené, né, o nosso querido Bené, Benedito L, está perguntando qual a inspiração para compor a loa de cada ano, né? Como o Nação Fortaleza define o tema do ano? 2 perguntas aí. Eu passei um pouco aí por essa questão, né? Dentro dessa minha fala, eu coloquei que nós pensamos algo que possa acrescentar e não tocar em temas que já foram apresentados, alguns até mais de uma vez, né, por outros grupos, do que a gente pode trazer como um princípio básico do Maracatu Nação Fortaleza. E nós criamos esse maracatu com um pé lá na história, mas um outro pé também lá no passo seguinte, para acrescentarmos, a partir da nossa tradição, acrescentarmos elementos para que a cultura também se mostre de forma dinâmica, né? Para que a gente não fique só repetindo padrões, para que a gente possa também inovar, né? Aquilo que dá certo a gente vai conservando, um outro ano faz de novo. O que não dá, a gente também tem todo um reconhecimento de não utilizar mais, né? Dentro desse corolário de experiências que a gente se propõe a fazer. Então, na verdade, é uma filosofia do Maracatu Nação Fortaleza experimentar, né? Não só na música, né? Como estamos falando aqui mais diretamente da música, eu estou falando disso. Mas, como eu falei aqui da questão da roupa, com xilogravura, né? Feita através de serigrafia, né? Uma roupa diferente. Nós, por exemplo, nós apresentamos uma rainha, num determinado ano, com uma roupa azul turquesa. Nunca tinha visto isso no carnaval em Fortaleza. E olha só, no ano seguinte, uma escola de samba de São Paulo, daquelas bem grandes, eu não lembro assim o nome, uma escola de samba de São Paulo, dessas assim, cujo carnavalesco era um cearense, um artista chamado Augusto Oliveira. E ele fez uma ala, eu acho que tinha assim umas 30 ou 40 rainhas de maracatu cearense com uma roupa azul turquesa. E ele tomou como referência esse desfile que nós fizemos com a Débora, que é a nossa rainha desde sempre, vestida com uma roupa azul turquesa. Então, quer dizer, isso foi ter ressonância numa escola de samba lá em São Paulo, né? Quer dizer, hoje a gente sabe perfeitamente que se nós juntarmos o baque virado com o nosso toque, nós vamos tocar a mesma coisa. Tanto vamos botar para brincar e para dançar o brincante de maracatu em Fortaleza, como o de Recife. Porque é uma questão eu acho que Caetano Veloso falou um dia desse, agora há pouco tempo. Música é matemática, né? Então, se eu estou tocando num compasso binário e o outro está tocando num compasso quaternário, a gente junta tudo, a gente vai dialogar e isso vai estar afinadíssimo o tempo todo. Como um metrônomo maravilhoso, tudo sendo tocado ali, cada um fazendo o seu sotaque, seu toque, e essas coisas vão caminhar juntas. É fácil descobrir isso quando a gente é músico. Às vezes as pessoas, ouvindo, vão achar meio... Será que pode mesmo? Pode, perfeitamente, né? Então, na verdade, quando nós pensamos questão da tematização, primeiro a gente vai pensar, por exemplo, se há um fato histórico que nos remeta a uma referência de fato, ou de pessoa, ou de movimento, né? Como, por exemplo, a
a Revolta da Chibata, né? Um movimento representativo, porque 99% dos marinheiros brasileiros eram negros, vindos da Guerra do Paraguai, né? Então, são essas reflexões que nós queremos provocar, né? Por exemplo, Sim. no dia que nós pudermos desfilar, nós temos a nossa loa, que é uma loa dedicada a Carolina Maria de Jesus. Nós vamos levar os recicladores e, ao invés de material reciclável, eles vão levar livros dentro dos seus carros para distribuir para o público que vai assistir o desfile, sabe? Então, assim, estamos esperando só a hora do desfile acontecer, né? E, quiçá, Oxalá nos proteja, nos abençoe, e Iemanjá nos ilumine e nos dê axé cada vez mais, como tem nos dado, para que a gente tenha esse carnaval de 2023 e possa mostrar isso, porque Carolina Maria de Jesus é um personagem fabuloso da história brasileira, uma mulher que saiu de Minas e foi para São Paulo como catadora de material reciclável e se transformou numa escritora lida em 20 países, traduzida, né, o seu livro traduzido para mais de 20 países e sendo assim reconhecida como cantora, compositora, escritora e poeta, né, uma negra maravilhosa. E então, quer dizer, vamos trazer uma reflexão também sobre que questão? A Carolina Maria de Jesus como mulher negra, né? Como uma pessoa que trabalhava com reciclagem de materiais descartados, né? Do lixo, né? Mais especificamente. A mulher que se tornou escritora, e aí nós também vamos falar sobre a questão da educação. Vamos questionar Sim, essa sim. questão aí, esse viés, né? Qual é a importância que tem isso? Qual a importância que tem o livro? Então, vamos trazer essa contribuição também. De modo que nós, quando pensamos um tema, eu tenho um trabalho como compositor anterior ao Maracatu Nação Fortaleza. Então, eu tenho criado as loas e tenho escrito também todos esses temas em que nós reunimos um primeiro núcleo, que é esse núcleo fundador. Depois nós vamos passando, né, para os brincantes mais antigos, até que chega o dia do nosso primeiro ensaio. Então a gente faz assim uma experiência que o primeiro ensaio da gente quase não tem toque, batuque. A gente leva até os instrumentos, coloca lá para criar uma ambiência, mas é principalmente um primeiro momento em que a gente conversa sobre, apresenta, coloca toda a nossa pesquisa em relação a esse tema, né? Para trazer também para o brincante aquela manifestação de pertença, de tomar Sim, sim. conta da temática e saber por que está ali brincando. Não apenas para que o maracatu evolua, mas para que evolua também no sentido da consciência. Para, né, esse processo, né, essa noite tão incrível, assim, de perguntas, de falas, de memórias, né? Queria agradecer imensamente ao Pai Neto, a Léa Alencar, né? Essas lindas palavras, assim, muitas questões também, quanto avenida, porquês também, né? Quem quiser, né, depois nos seguir também. Então, essa pergunta, né, as perguntas, na verdade, né? As inquietações também, e esse desejo, né, de poder estar em 2023, né, com esse tema. Na verdade, não tema, né? Eu acho que quando a gente fala tema, mas tem todo um processo por detrás, que é isso que a gente está conversando, né? Que não é falar somente, também sobre, né, Carolina Maria de Jesus, mas é o processo como educacional do Brasil, né? É um processo muito para além estético de você ver né, de você ver ali na avenida, mas tem algo muito maior, tem um processo, né, por detrás. Então, queria agradecer imensamente Calé Alencar, Pai Neto, enquanto Maracatu Nação Jardim, né,
tá nesse processo enquanto que a gente fala de concentração mesmo. A gente está na concentração, os ferros nem tocaram ainda, que aí uma coisa que eu trago do Pai Neto, que ele ensina a gente a sempre... O ferro é o sino da Umbanda. Ele chama e ele protege. Então, essa é a simbologia do ferro que a gente tem. Gratidão pela conversa de hoje. Lembrando, né, que esse processo formativo, né, tem o apoio do governo do estado do Ceará, por meio da Secretaria de Cultura, através do edital de fomento, né, para grupos dos ciclos da cultura tradicional popular do Ceará, em que a gente está fazendo. Esse é o nosso último encontro, né, do processo. Foi lindamente, né, já anotei um monte de coisa para o próximo tema. E uma coisa, a gente vai falar do Nordeste. Mas tanta gente já falou de Nordeste, mas a gente não, né? Então, é um processo de pertencimento, de identidade, né? Que a gente está buscando para ir para a rua e pedindo a Gol para sair, junto com esses mestres, né? Pai Neto, Calé Alencar. Gratidão a todos que participaram. Valeu, Bruno, Calé, queria valeu. acrescentar aqui mais uma coisa, que eu sempre gosto de participar, assim, desses diálogos, e eu percebo que tem pessoas interessadas na continuidade desse assunto, né, de outras questões também. Então, eu queria me colocar aí à disposição das pessoas que estão assistindo. Podem me procurar no Instagram. O pessoal mesmo aí do Maracatu Nação Bom Jardim tem o meu WhatsApp, onde a gente pode continuar trocando ideias. E pelo Instagram, então aí vocês ficam conhecendo também as postagens que sempre são relacionadas também com esse trabalho do Maracatu Nação Fortaleza, né? Que a gente vem fazendo. E nós temos também a página do próprio Maracatu Nação Fortaleza no Instagram. Mas será um prazer recebê-los para a gente poder dar sequência a essa conversa. Pronto. De minha parte, foi uma grande satisfação participar, né, deste momento, né? Não conhecendo pessoalmente o Calé, mas já conheço ele de muito tempo, acompanho alguns trabalhos deles, tenho uma grande admiração assim, pelas suas atividades, como também dos outros compositores, né, de Loas, mas são o que eu mais acompanho é o Calé mesmo. Né? Então, muito, muito grato. E ao Bruno, à Ingrid e a todos, né? Que foi um ótimo momento, um ótimo encontro e que seja repetido por muitas vezes, né? Por muitos anos. Né? Então, mas já nos abençoe o nosso os nossos maracatus, abençoe a nossa nação cearense, né? Que nos fortaleça, primeiramente com saúde, né? Fartura e inteligência. Muito obrigado. Gratidão, Pai Neto, Calé. Então siga a gente, né, Nação Fortaleza. E quem quiser entrar também no link, né, no grupo do WhatsApp do Maracatu Nação Bom Jardim, a gente tem justamente isso que, né, Calé trouxe. Calé trouxe essa ideia de coletividade, né, da gente poder conhecer nossas memórias e por que a gente está fazendo, né, por que de cada coisa, justamente esse respeito, né, para sair na rua, né, para se dizer maracatu. Então, só ir lá no Instagram, Nação Fortaleza, Maracatu Nação Bom Jardim, e aí a gente tem todas essas informações lá, a gente pode, né, coletivizar. Então, gratidão a todo mundo, gente, boa noite, bom descanso. Tchau, boa noite, gente. Boa noite, axé para todos e todas. Tchau. Boa noite. Boa noite, axé. Boa noite.